A primeira vez que meu pai me chamou de fraude, ele estava em um tribunal cheio de desconhecidos. A voz dele quebrou o silêncio com tanta força que até o escrevente parou de digitar. Essa mulher não é minha filha. Ele gritou, apontando direto para mim. Ela é uma mentirosa, uma ladra, uma impostora usando um uniforme que nunca conquistou. Eu lembro do cheiro de madeira velha com cera e café queimado do tribunal. Do frio do inverno ainda preso no meu casaco. E de todos os olhos virando na minha direção ao mesmo tempo. Então meu advogado deslizou um envelope lacrado sobre a mesa. Um selo azul escuro com o símbolo do Pentágono. O juiz abriu devagar. Leu uma linha. Depois outra. E de repente tudo no ambiente mudou. Ele tirou os óculos com calma e disse, numa voz tão baixa que ficou assustadora. Todos nesta sala vão se levantar agora. O rosto do meu pai perdeu toda a cor. E pela primeira vez na minha vida, eu vi ele com medo de mim. Eu nasci numa cidade onde homens como meu pai eram tratados como monumentos. Cedar Hollow, na Virgínia, não era grande o bastante para guardar segredos, mas era pequeno o bastante para orgulho nunca morrer. Meu pai, Thomas Bennett, foi policial militar por 23 anos. Se aposentou com o joelho destruído e uma personalidade dura como aço. As pessoas respeitavam ele porque ele falava como alguém que tinha sobrevivido a algo importante. Talvez tivesse mesmo. Mas quando eu cresci, qualquer coisa suave que ele tinha já tinha desaparecido, principalmente com mulheres. Meninas precisam de estabilidade, ele dizia, enquanto via meu irmão Jake jogar futebol no quintal. Homens precisam de propósito. Eu tinha 8 anos quando entendi que nunca seria suficiente para ele. Jake bateu o caminhão do meu pai numa caixa de correio quando tinha 16 anos. Meu pai riu disso por anos. Eu tirei B+ em Química uma vez. Ele não falou comigo por 3 dias. Minha mãe, Eleanor, tentava equilibrar a casa como quem segura vidro trincado com as mãos tremendo. Ela era calor onde ele era gelo, calma onde ele era duro. Ela entrava no meu quarto à noite e passava meu cabelo atrás da orelha quando eu fingia dormir. Você não precisa ficar dura para sobreviver a ele, ela sussurrou uma vez. Eu não o entendi na época. Agora eu entendo. Com 17 anos, eu já tinha decidido que ia sair de Cedar Hollow. Não por faculdade. Não por casamento. Pela carreira militar. No dia em que a carta de aceitação da Academia Militar dos Estados Unidos chegou, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia abrir. Minha mãe chorou antes mesmo de eu terminar de ler. Meu Deus, ela sussurrou, cobrindo a boca. Claire. Mas meu pai mal levantou os olhos da comida. Você vai desistir em 6 meses. A sala ficou em silêncio. Minha mãe olhou para ele. Tom. Não, ele interrompeu, calmo, cortando o bife. Ela é teimosa, não forte. Tem diferença. Eu lembro de estar sentada naquela sala de jantar pequena, com papel de parede amarelo descascando perto do teto, tentando não deixar ele ver o quanto aquilo me machucava. Fora da janela, a chuva de verão batia de leve no vidro. Jake sorria enquanto mexia no purê de batata, e isso de algum jeito doía ainda mais. Em West Point, eu aprendi rápido que dor podia virar combustível, se você deixasse. Aprendi a correr até os pulmões queimarem. A funcionar com só 4 horas de sono. A continuar andando enquanto homens 2 vezes maiores que eu esperavam eu falhar. Alguns nem queriam que eu falasse, antes mesmo de me ouvirem. Mas tem uma coisa estranha que acontece quando você passa tempo demais sendo subestimada, você para de ter medo das pessoas. Durante os treinos nas montanhas, eu via homens adultos desabarem de cansaço enquanto eu continuava subindo. Não porque eu era mais forte, mas porque eu tinha passado a infância inteira aprendendo a sobreviver ao frio emocional. A dor física parecia mais simples, mais limpa. Quando me formei, minha mãe dirigiu 9 horas só para me ver receber minha patente. Meu pai não veio. Disse que tinha coisas melhores para fazer. Anos depois, eu descobri que ele passou aquele fim de semana bebendo com amigos numa cabana de pesca. Mesmo assim, eu servi primeiro na Alemanha, depois no Kuwait, depois em missões que minha família nunca entendeu direito, porque eu não tinha permissão para explicar. Eu perdi aniversários, feriados, funerais, relacionamentos que poderiam ter virado casamento.
Enquanto isso, Jake ia de desastre em desastre, negócio falido, direção alcoolizada, dívidas de jogo. Toda vez que ele caía, meu pai segurava ele antes de bater no chão. Esse é meu filho, ele dizia, como se isso explicasse tudo. Quanto mais eu crescia, mais meu pai parecia me odiar. Não de forma aberta no começo, era mais silencioso, como alguém incomodado com algo que não consegue controlar. Ele odiava quando as pessoas me agradeciam pelo serviço. Odiava quando vizinhos perguntavam sobre minhas promoções. Uma vez, no jantar de Natal, um amigo da família me parabenizou por ter virado major. Meu pai soltou um riso pelo uísque. Exército hoje é diferente, ele murmurou. Metade é política. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha mãe parecia exausta. Naquele ano, eu percebi que ela tinha passado a maior parte do casamento pedindo desculpa por um homem que nunca pedia desculpa por nada. Depois ela ficou doente. Câncer no pâncreas. Rápido, cruel, daquele tipo que vai tirando a pessoa em pedaços enquanto todo mundo finge que ainda existe esperança. Eu tirei licença e fiquei ao lado da cama dela por quase 6 semanas. À noite, as máquinas faziam um som baixo no escuro enquanto a neve caía lá fora. Às vezes ela dormia. Às vezes segurava minha mão sem dizer nada. Meu pai quase nunca ficava mais de 20 minutos. Uma noite, depois que ela dormiu, ele ficou na porta me encarando. Você sempre precisou de atenção, ele disse seco. Eu olhei para ele sem acreditar. Ela está morrendo, e mesmo assim você consegue fazer isso ser sobre você. Foi o mais perto que eu cheguei de bater nele. Mas minha mãe abriu os olhos antes que eu respondesse. Ela parecia assustada. Não de mim, mas do que a gente tinha virado. Ela morreu 2 dias depois, com minha mão segurando a dela. No funeral, as pessoas me disseram que ela tinha orgulho de mim, que falava de mim o tempo todo, que guardava fotos minhas de uniforme ao lado da cama. Meu pai mal olhou para mim o dia inteiro. Depois do enterro, enquanto parentes distantes levavam panelas de comida para o porão da igreja, ele finalmente se aproximou de mim perto do portão do cemitério. O vento frio passava pela grama morta entre nós. Você deixou de ser minha filha, ele disse baixo. No momento em que escolheu aquele uniforme no lugar dessa família. Eu fiquei olhando para ele por alguns segundos, certa de que tinha entendido errado. Depois ele virou e foi embora. Assim, simplesmente. 3 semanas depois, eu recebi a notificação do tribunal. Eu estava na cozinha do meu apartamento em Arlington quando abri o envelope. A chuva batia forte na janela enquanto meu café esfriava na pia ao lado. Li a primeira página uma vez. Depois outra. Depois uma terceira, porque meu cérebro se recusava a aceitar as palavras. Thomas Bennett estava me processando pela casa da minha mãe, pelas economias dela e por quase todos os bens que ela tinha deixado. Mas foi a última frase que me deixou vazia por dentro. Pedido baseado em paternidade contestada. Segundo meu pai, eu nem era filha dele. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na cozinha enquanto a chuva descia em linhas prateadas pelo vidro, os papéis espalhados na mesa como se fossem provas da vida de outra pessoa. De poucos em poucos minutos, eu reli a mesma frase, esperando que ela mudasse sozinha para algo menos cruel. Paternidade contestada. Meu pai não estava só tentando tirar o que minha mãe deixou. Ele estava tentando me apagar da família. Por volta das 3 da manhã, eu finalmente liguei para o Jake. Não sei porquê. Talvez uma parte ingênua de mim ainda acreditasse que sangue significava alguma coisa. Ele atendeu no quarto toque, irritado. O quê? Você sabia disso? Silêncio. Depois um suspiro. Pai tá fazendo o que ele tem que fazer. Eu apertei a bancada da cozinha. Ele tá dizendo que a mãe traiu ele. A palavra me atingiu mais forte do que um grito. Então, ele disse. Jake. Todo mundo sabe que você sempre foi a favorita dela. Pai tá cansado disso. Ele merece a casa. Eu soltei uma risada curta, sem acreditar. A casa que a mãe pagou? Ele ficou mais duro. Você nunca estava aqui. Não sabe como as coisas eram depois que você foi embora. Depois que eu fui embora. Como se entrar no exército fosse abandono, e não sobrevivência.
Você gastou seu próprio dinheiro no jogo, eu disse baixo. Agora quero dela também? A respiração dele mudou. Aquilo já dizia tudo. Você acha que é melhor que a gente só porque usa uniforme? Ele murmurou. Não, eu respondi. Eu acho que minha mãe merecia coisa melhor que isso. Ele desligou. Eu fiquei ali alguns segundos olhando pro telefone, depois baixei ele devagar. Lá fora, o trovão atravessava o céu da Virgínia, e pela primeira vez em anos, eu chorei pela minha mãe em vez de só sentir falta dela. A notícia se espalhou por Cedar Hollow mais rápido que fogo em mato seco. No fim da semana, antigos vizinhos já tinham escolhido lados. Alguns ligavam em silêncio para me oferecer apoio. Outros simplesmente me evitavam. Então o jornal local publicou a história. Oficial militar condecorada acusada em caso de fraude familiar. Eu fiquei olhando o artigo na hora do almoço, na cantina do Pentágono, sem conseguir terminar de comer. Ao meu redor, as conversas viraram um barulho sem sentido. Bandejas batendo, máquinas de café soltando vapor, televisão ao fundo passando notícias sem som. Meu celular não parava de vibrar. Antigos colegas de escola, parentes distantes, jornalistas. Uma mensagem dizia simplesmente: é verdade que seu verdadeiro pai era outro soldado? Eu apaguei na hora. Mas a humilhação tem um jeito estranho de entrar no corpo. Ela muda a forma como você anda, quanto tempo você segura o olhar das pessoas. Até no trabalho, eu comecei a perceber mudanças sutis. Perguntas que demoravam mais para vir. Conversas que paravam quando eu entrava no elevador. Ninguém me acusava diretamente de mentir sobre meu serviço, mas a desconfiança sempre chega antes da acusação. E como grande parte do meu histórico era confidencial, eu não podia me defender por completo. Essa era a parte cruel do que meu pai tinha feito. Ele sabia o suficiente sobre sigilo militar para transformar isso em arma. 3 dias depois, eu voltei para Cedar Hollow para me encontrar com a advogada indicada por um antigo coronel amigo meu. O escritório dela ficava acima de uma loja de ferramentas na Main Street. A placa de metal na escada dizia: Evelyn Brooks, advogada. Lá dentro cheirava a livros antigos e chá de hortelã. Evelyn parecia ter uns 60 e poucos anos. Cabelo grisalho preso com cuidado e olhos tão firmes que pareciam atravessar qualquer coisa. Ela não perdeu tempo com pena. Esse homem é perigoso, ela disse depois de ler o processo. Ele é meu pai? Não, ela corrigiu calma. Ele é o cliente da parte contrária. Aprenda essa diferença rápido. Eu quase sorri. Quase. Por 2 horas, ela analisou documentos enquanto eu explicava minha história, parte por parte. De vez em quando ela parava, sublinhava algo ou escrevia anotações nas margens. No fim, ela se encostou na cadeira. A história do seu pai tem buracos. Que tipo de buracos? Os que fazem juízes ficarem irritados. Ela empurrou um documento na minha direção. Uma cópia da minha certidão de nascimento. Ele entrou com um pedido questionando a autenticidade, ela explicou. Mas os registros do condado mostram que alguém tentou acessar e alterar arquivos de apoio 6 meses atrás. Eu olhei para ela. Alterar? Seu pai não está só em luto. Ele está se preparando. Um peso frio se instalou no meu estômago. Evelyn tirou os óculos devagar. Me fale sobre seu histórico militar. Não posso falar muito. Eu sei, ela disse, mais suave. Mas se isso chegar no nível federal, surpresas podem destruir o caso. Eu hesitei. Por anos, o silêncio virou instinto. Algumas missões continuavam classificadas. Mesmo agora, partes inteiras do meu serviço estavam atrás de portas que civis nunca poderiam ver. Eu servi no exterior, eu disse com cuidado. Isso eu já sei. Em operações ligadas à segurança diplomática. A expressão dela mudou um pouco. Que tipo de operações? As que ninguém admite publicamente. O silêncio ficou pesado entre nós. Lá fora, eu ouvia o som distante de um trem. Evelyn juntou as mãos. Claire, existe algo protegido por sigilo federal que possa afetar sua identidade ou a verificação do seu serviço? Uma lembrança surgiu imediatamente. Uma sala de briefing trancada.
Um coronel deslizando um envelope lacrado sobre uma mesa de metal anos atrás. Se seu histórico de serviço for contestado em um tribunal civil, isso só passa pelo departamento jurídico, ele tinha me dito. Na época, eu quase ri. Quem iria contestar aquilo? Agora eu entendia. Eu posso ter alguma coisa, eu disse baixo. Os olhos de Evelyn se estreitaram. Pode? Fui instruída a nunca abrir isso, a menos que fosse absolutamente necessário. E isso é absolutamente necessário? Eu pensei no meu pai no tribunal me chamando de fraude. Na minha mãe morrendo enquanto ele me acusava de egoísmo. Nas manchetes. Nos sussurros. Na humilhação. Sim, eu respondi. Naquela noite, eu dirigi até um depósito seguro fora de Alexandria. O céu estava baixo e cinza sobre a estrada, pesado, com sinal de neve chegando. Os semáforos refletiam no asfalto molhado como fitas de cor quebradas. O box de armazenamento era pequeno. Paredes de metal, luz fluorescente, frio o bastante para ver minha respiração. No fundo, havia um antigo baú militar cheio de marcas de missões no exterior. Por alguns segundos, eu só fiquei olhando. Tantos anos da minha vida guardados dentro do silêncio. Eu abri com cuidado. Dentro havia fotos, condecorações, uniformes antigos e, embaixo de tudo, uma pasta preta plana. Meu coração acelerou na hora. O lacre ainda estava intacto. Cera azul escura com o símbolo do Departamento de Defesa e um carimbo vermelho. Apenas autorizado por ordem federal. Minha mão ficou suspensa, sem tocar. De repente, a sala pareceu menor. Eu lembrei da noite em que recebi aquilo. A expressão do coronel. O aviso na voz dele. Alguns documentos protegem informações. Outros protegem pessoas. Eu peguei o envelope devagar. E pela primeira vez desde que o processo começou, eu entendi, meu pai não fazia ideia do que tinha começado. O tribunal em Fairfax tinha cheiro de lã molhada, café queimado e papel velho. Quando eu e Evelyn chegamos para a audiência preliminar, repórteres já estavam do lado de fora, sob um céu cinza de inverno. As câmeras dispararam assim que eu saí do carro. Major Bennett, seu histórico militar é falso. Sua mãe escondeu quem é seu verdadeiro pai? Há investigação federal envolvida? Evelyn colocou a mão firme no meu braço e me guiou sem parar. Olha para frente, ela murmurou. Lá dentro, o tribunal estava em um burburinho contido. Escândalos de cidade pequena raramente se misturavam com segredo militar, e dava para sentir que as pessoas sabiam que algo grande e feio estava acontecendo. Eu via sussurros antes mesmo de chegar à porta da sala. E então eu vi meu pai. Thomas Bennett estava na primeira fileira, de terno escuro que agora parecia grande demais para ele. O tempo tinha endurecido ele. Os ombros mais estreitos, mas o olhar ainda tinha a mesma certeza fria da minha infância. Jake estava ao lado dele, evitando me olhar. Por um segundo, eu quase fui até lá. Não para discutir. Para implorar. Uma parte ferida de mim ainda queria que meu pai estivesse envergonhado. Que ele me chamasse de lado e admitisse que tinha ido longe demais, que tudo aquilo tinha sido um erro nascido do luto. Mas não foi isso que aconteceu. Ele me olhou como se eu fosse um inimigo antes da batalha, como alguém que ele já estava pronto para derrotar. Preparada? Evelyn perguntou baixo. Não. Honesto, ela respondeu. Bom. Gente honesta sobrevive melhor ao interrogatório. Nós entramos no tribunal. A audiência começou com discussões técnicas, mas por baixo de cada frase jurídica havia algo pessoal e envenenado. O advogado da outra parte construiu minha imagem peça por peça, até me transformar em alguém irreconhecível, uma filha manipuladora, uma mulher que abandonou a família, uma oficial militar com registros suspeitos e incompletos. Em certo momento, o advogado, um homem bem arrumado chamado Richard Vance, levantou cópias do meu histórico de serviço. Meritíssimo, ele disse com calma. Partes significativas das supostas conquistas militares da Major Bennett não podem ser verificadas de forma independente. Supostas. A palavra ecoou na sala. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Evelyn continuava calma ao meu lado, fazendo anotações enquanto ele falava.
Nós só estamos perguntando se a ré exagerou ou falsificou elementos da própria identidade para ganho financeiro. Ganho financeiro. Como se 20 anos de serviço militar fossem algum tipo de golpe de herança. O juiz, Harold Whitmore, escutava tudo com atenção, sem demonstrar emoção. Ele era mais velho, talvez no fim dos 70, com um rosto que parecia talhado em pedra. Só os olhos tinham alguma suavidade e mesmo assim pareciam cansados. Na pausa do almoço, eu saí para o corredor perto das máquinas de venda automática, precisando de ar que não parecesse contaminado por acusações. Foi ali que meu pai me encontrou. Você devia aceitar um acordo, ele disse. Eu virei devagar. Como é? Ele falou baixo, quase como se estivesse comentando o clima, não destruindo a minha vida. Dá a casa pro Jake. Sai disso limpa. Eu fiquei olhando para ele, sem acreditar. Você tá fazendo tudo isso por dinheiro? Por família? O maxilar dele endureceu. Aquela mulher virou essa família contra mim por anos. A forma como ele disse aquela mulher em vez de sua mãe fez algo dentro de mim finalmente quebrar. Ela te amava, eu sussurrei. Não, ele cortou. Ela me destruía. Por um segundo, eu vi algo no rosto dele. Não raiva. Humilhação. Aquela humilhação podre que homens carregam quando passam a vida inteira achando que nunca foram respeitados o suficiente. Meu pai se inclinou um pouco para frente. Você acha que essas medalhas te tornam importante? Ele perguntou baixo. Você ainda é só uma garota que fugiu. Eu deveria ter respondido. Mas eu reparei nas mãos dele. Tremendo. Não era idade. Era desespero. E naquele momento, eu entendi algo assustador. Aquilo não era só ganância. Era punição. Ele precisava me destruir porque eu lembrava ele de tudo que ele nunca conseguiu ser. De volta ao tribunal, Evelyn começou a desmontar o caso dele peça por peça, com precisão. Ela apresentou registros bancários mostrando as dívidas do Jake, documentos da hipoteca provando que minha mãe tinha pago a maior parte da casa da família sozinha, e provas de que meu pai tinha tentado acessar arquivos confidenciais do condado meses antes de abrir o processo. A expressão do juiz foi ficando mais pesada aos poucos. Então Vance cometeu um erro. Nós pretendemos chamar testemunhas que podem provar que a ré exagera conquistas militares impossíveis de verificar. Evelyn se levantou na mesma hora. Impossíveis para quem? Ela perguntou. Vance hesitou. Ela caminhou devagar até a mesa de provas. Meritíssimo, a parte contrária continua sugerindo que a ausência de registros públicos significa ausência de serviço. Por que não existem registros completos disponíveis? Vance respondeu rápido. Evelyn virou para ele por completo. Porque alguns registros são protegidos. A sala ficou em silêncio. Vance deu um sorriso de deboche. Protegidos de um tribunal de inventário? Evelyn não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para mim. Aquele olhar dizia uma coisa só. Agora. Meu coração começou a bater forte a ponto de doer. Devagar, eu peguei minha pasta e tirei o estojo preto lacrado. Quando ele encostou na mesa, até a expressão da Evelyn mudou. Nem ela esperava que fosse tão oficial. Algumas pessoas na plateia se inclinaram para frente. Vance franziu a testa. O que exatamente é isso? Evelyn ignorou ele. Meritíssimo, ela disse com calma. A defesa solicita permissão para apresentar documentação federal lacrada referente ao registro de serviço protegido da Major Claire Bennett. Meu pai soltou uma risada baixa. Ah, isso vai ser interessante. O juiz estendeu a mão. Evelyn levou o envelope até ele. Quando o juiz Whitmore viu o selo do Pentágono, a postura dele mudou na hora. Não de forma exagerada, mas o suficiente para todo mundo sentir. Ele analisou o carimbo vermelho por vários segundos antes de quebrar o lacre com cuidado. O papel fez um som leve ao abrir. O tribunal ficou tão silencioso que dava para ouvir alguém tossindo no corredor. O juiz leu a primeira página. Depois a segunda. E o rosto dele mudou completamente. Não era confusão. Era reconhecimento. Ele tirou os óculos devagar e releu um parágrafo. Meu pai se mexeu impaciente.
Meritíssimo. Nenhuma resposta. O juiz continuou lendo. Vance finalmente se levantou. Meritíssimo, se existe algum problema de admissibilidade. Sente-se. A frase veio curta, cortante. Mais dura do que qualquer um esperava. Até a Evelyn piscou. O juiz olhou direto para mim pela primeira vez desde o início do processo. E, de repente, a expressão dele parecia respeito. Meu pai franziu a testa. Que diabos é isso, juiz? Whitmore dobrou os documentos com cuidado e colocou as mãos sobre o banco. Senhor Bennet, ele disse baixo. O senhor não falará mais sem ser autorizado. A sala congelou. Meu pai riu uma vez, sem acreditar. O quê? O juiz olhou para o oficial de justiça. Então, com uma voz que encheu cada canto do tribunal, ele disse: todos nesta sala devem se levantar imediatamente. As cadeiras arrastaram para trás. Sussurros confusos se espalharam por todo lado. Ao meu lado, Evelyn soltou um suspiro lento, sem dizer nada. Do outro lado do corredor, o rosto do meu pai tinha ficado completamente pálido. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu senti que a verdade finalmente estava entrando naquela sala. Ninguém se mexeu de verdade no começo. As pessoas levantaram meio sem saber se deviam ficar de pé ou sentar de novo, trocando olhares confusos, enquanto o som seco das cadeiras arrastando no chão preenchia o tribunal. Até os repórteres pareciam sem saber se estavam vendo um procedimento normal ou o começo de algo muito maior. O juiz Whitmore continuava de pé atrás da bancada, com uma mão apoiada nos documentos lacrados do Pentágono. Oficial de justiça, ele disse com calma, feche as portas do tribunal. As portas pesadas se fecharam com um som metálico forte. Meu pai olhou ao redor, nervoso. O que isso quer dizer? O juiz ignorou. Depois olhou direto para mim. Major Claire Bennet, ele disse com cuidado. Por favor, permaneça de pé. Algo mudou na sala no momento em que ele usou meu posto sem hesitar. Não suposta. Não alegada. Reconhecida. Minha garganta apertou. O juiz pigarreou. A documentação federal apresentada a este tribunal confirma que partes do histórico de serviço da Major Bennet são protegidas por sigilo de segurança nacional, autorizadas pelo Departamento de Defesa. Sussurros explodiram na plateia na mesma hora. Como assim? Classificado. Meu Deus! O juiz levantou a mão, e o silêncio voltou aos poucos. Esses registros também confirmam que a Major Bennet serviu em múltiplas operações autorizadas ligadas à recuperação diplomática e coordenação de defesa no exterior. Vance se levantou de repente. Meritíssimo, eu me oponho a... Você se opõe? Whitmore cortou, com a voz firme. O juiz tirou os óculos de novo, e agora havia raiva no olhar. O senhor trouxe uma oficial militar condecorada a este tribunal civil e a acusou publicamente de fraude sem entender a natureza das leis de proteção federal. O rosto de Vance perdeu a cor. Meu pai parecia completamente perdido. Oficial condecorada? Ela trabalhava num escritório qualquer no exterior. O juiz virou devagar para ele. Senhor Bennet, ele disse. Sua filha recebeu condecorações que este tribunal nem tem autorização para revisar completamente. O silêncio depois disso ficou enorme. Eu conseguia ouvir meu próprio coração. Meu pai me encarava como se estivesse me vendo pela primeira vez. E talvez estivesse mesmo. O juiz continuou lendo apenas as partes permitidas para divulgação civil. O resto permanecia protegido, mas o que já tinha sido dito era suficiente. Apoio em extração diplomática. Coordenação de resgate de pessoal. Distinção operacional direta. Condecoração federal sob autorização sigilosa. Cada frase pesava mais que a anterior. Jake parecia doente. E eu fiquei imóvel. Porque anos de treinamento militar tinham me ensinado a não demonstrar nada em público. Mas por dentro, as lembranças começaram a voltar rápido, violentas. Uma tempestade de areia engolindo estradas inteiras no Kuwait. O cheiro metálico de sangue dentro de aeronaves de transporte. Uma funcionária da embaixada aterrorizada segurando meu braço enquanto tiros ecoavam a 3 ruas dali.
Rostos de soldados que nunca voltaram para casa. Tudo isso eu carregava em silêncio enquanto meu pai dizia para as pessoas que eu não era forte o bastante. O juiz Whitmore finalmente baixou os papéis. Este tribunal reconhece o serviço da Major Bennet como legítimo, verificado e protegido pelo governo federal. Aquelas palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Não porque desconhecidos finalmente acreditavam em mim, mas porque meu pai estava ouvindo tudo aquilo em público, de forma irrefutável. Pela primeira vez na minha vida, outro homem com autoridade estava obrigando ele a encarar a realidade. E ele odiou isso. Isso é ridículo, meu pai disparou de repente. Não me importa quais medalhas ela tem, ela ainda não é minha filha. Evelyn se levantou na mesma hora. Na verdade, meritíssimo, estamos prontos para tratar dessa mentira agora. Ela se aproximou da bancada carregando outra pasta. Documentação mais antiga. Esses registros foram obtidos por solicitação judicial em arquivos do condado, ela explicou. Eles dizem respeito a uma petição feita pelo Sr. Thomas Bennet há 22 anos. O corpo do meu pai ficou rígido na hora. Eu vi isso claramente. Evelyn abriu a pasta com calma. Em 2004, o Sr. Bennet apresentou documentos tentando se isentar parcialmente de responsabilidade parental durante um período de grandes dívidas pessoais. O tribunal murmurou de novo. Jake sussurrou. Pai, cala a boca. Meu pai rosnou. Fica quieto. O juiz Whitmore leu os papéis devagar. E então a expressão dele escureceu. Esses registros identificam explicitamente Claire Bennet como sua filha biológica. A boca do meu pai abriu um pouco. Nenhuma palavra saiu. Evelyn continuou, com calma cirúrgica. O autor apresentou conscientemente alegações falsas de paternidade contestada para tentar tomar posse de bens e herança. O juiz agora parecia furioso. Sr. Bennet, ele disse baixo. O senhor forneceu depoimento fraudulento a este tribunal de forma consciente? A confiança do meu pai finalmente quebrou. Você não entende, ele murmurou. A mãe dela. Não, o juiz interrompeu com firmeza. O senhor não entende a gravidade do que fez. Por um momento, ninguém respirou. Então as portas do tribunal se abriram de novo. 2 homens entraram usando ternos escuros federais. Sem crachás visíveis. Sem expressão. Mas algo neles me fez reconhecer na hora, governo. Um deles foi até a bancada e entregou documentos ao oficial de justiça. O outro varreu a sala com o olhar, até os olhos dele encontrarem os meus. Um pequeno aceno. Profissional. Respeitoso. Meu pai parecia apavorado agora. O que diabos é isso? Ele exigiu. O juiz Whitmore analisou os novos documentos com cuidado antes de falar. Devido à natureza sigilosa das evidências indevidamente contestadas neste processo, ele disse, foi solicitado revisão federal sobre possíveis violações relacionadas a declarações falsificadas e tentativas não autorizadas de acesso a registros protegidos. Meu pai se virou para Vance em pânico. Você disse que era só um caso de herança. Vance parecia prestes a desmaiar. Porque, de repente, aquilo não era mais sobre herança. Era sobre conduta federal. Jake ficou meio de pé na cadeira. Pai, o que você fez? Eu não fiz nada, meu pai respondeu, mas a voz dele já estava fina. Fraca. Assustada. Velha. Eu vi ele desmoronar ali, na minha frente. E o mais estranho de tudo, eu não senti vitória. Eu senti cansaço. Um cansaço profundo, pesado, impossível de explicar. Anos tentando merecer amor de um homem incapaz de dar isso tinham esgotado algo dentro de mim muito antes daquele tribunal existir. O juiz Whitmore finalmente virou para mim. Major Bennet, ele disse mais gentil. Este tribunal lhe deve um pedido de desculpas. Eu engoli seco. Não me deve nada, meritíssimo. Sim, ele respondeu baixo. Acredito que devemos. A sinceridade na voz dele quase me quebrou. Porque respeito de estranhos nunca deveria doer menos que falta de amor da própria família. Mas às vezes dói. Meu pai apontou para mim de novo, mas agora a mão dele tremia de verdade. Ela virou todo mundo contra mim, ele disse fraco.
Eleanor sempre escolheu ela ao invés da família. Eu me levantei devagar antes que a Evelyn pudesse me segurar. O tribunal ficou em silêncio outra vez. Por anos, eu imaginei esse momento. Imaginar gritar, acusar, cobrar respostas por todas as feridas que ele deixou. Mas quando finalmente aconteceu, eu estava calma. Calma demais. Você sabe o mais triste disso tudo? Eu disse baixo. Meu pai me encarou. Você ainda acha que isso é sobre vencer? O olhar dele vacilou. Você passou a vida inteira tentando me fazer pequena o bastante para você se sentir grande, minha voz permaneceu firme. E mesmo agora, depois de tudo, você ainda não consegue admitir a verdade. Claire, você não perdeu sua filha hoje. As palavras caíram leves. Mas cortaram mais fundo do que qualquer grito. Você perdeu ela há anos. Meu pai me olhou como se tivesse levado um golpe. E pela primeira vez na vida dele, ele não tinha mais nada para dizer. O tribunal encerrou por volta das 4 da tarde. Já havia mais repórteres lá fora. Caminhões de imprensa ocupavam a rua sob uma chuva fria e pesada, enquanto funcionários saíam pelos fundos tentando evitar câmeras. Alguém já tinha vazado informações suficientes para notícias aparecerem na internet. Oficial condecorada inocentada em caso chocante no tribunal. Documentos federais desmontam acusações de fraude. Eu deveria estar aliviada. Mas eu estava vazia. Eu e Evelyn saímos por um corredor privado, com segurança do tribunal. As luzes fluorescentes faziam um zumbido leve enquanto andávamos em silêncio. Ela parou perto do elevador. Você foi bem lá dentro. Eu dei uma risada cansada. Eu achei que ia desmaiar. Isso se chama ser humano. As portas do elevador abriram. Antes de entrar, eu olhei para ela. Por que você pegou meu caso? Evelyn sorriu de leve. Meu marido serviu no Vietnã, ela disse. Passou 40 anos fingindo que certas memórias não doíam. Os olhos dela ficaram mais suaves. Eu reconheço pessoas honradas quando vejo. As portas se fecharam entre nós antes que eu pudesse responder. Lá fora, o frio bateu forte no meu peito. Chuva misturada com neve fina sob o céu escuro da Virgínia enquanto agentes me escoltavam em silêncio até o carro. Um dos agentes, alto, cabelo grisalho, provavelmente ex-militar também, parou antes de eu entrar no carro. Você se comportou de forma profissional, Major. Obrigado. Ele hesitou um pouco. E, pelo que vale, as pessoas sabem o que você fez no exterior, mesmo que não possam falar disso publicamente. E então ele foi embora. Eu fiquei sentada dentro do carro por alguns minutos, olhando pelo para-brisa enquanto a chuva transformava as luzes do tribunal em riscos dourados e borrados. Todos aqueles anos protegendo segredos, perdendo feriados, enterrando o próprio luto, vendo amigos voltarem envolvidos em bandeiras. E, no fim, o que quase me destruiu não foi a guerra. Foi a família. 3 semanas depois, o juiz rejeitou oficialmente todas as acusações feitas pelo meu pai. Não parcialmente. Completamente. A decisão ainda incluiu uma linguagem dura sobre testemunho fraudulento e engano intencional. Os investigadores federais continuaram analisando as solicitações de registros falsificados ligadas ao caso, mas a Evelyn me avisou que esses resultados provavelmente ficariam em sigilo. Jake desapareceu quase imediatamente depois das audiências. Os boatos diziam que ele fugiu para a Flórida para escapar de cobradores de dívida. Meu pai ficou sozinho em Cedar Hollow. E as pessoas na cidade passaram a tratá-lo de outro jeito depois do julgamento. O respeito que ele construiu por décadas desapareceu mais rápido do que qualquer um esperava. No fim, comunidades admiram homens orgulhosos, até o momento em que eles destroem publicamente as próprias filhas. Principalmente filhas militares. Eu voltei para a casa da minha mãe no começo da primavera. A propriedade ficava na borda da cidade, onde árvores de bordo alinhavam a estrada de forma irregular. Quando eu abri a porta pela primeira vez desde o funeral, o cheiro veio de imediato. Lavanda, livros antigos, borra de café. Casa. A poeira flutuava na luz dourada da tarde enquanto o silêncio se acomodava devagar ao meu redor. Por alguns minutos, eu só fiquei parada, ouvindo aquele vazio. Sem acusações. Sem tensão.
sem esperar alguém me criticar só por existir. Eu caminhei pelos cômodos devagar. As cortinas da cozinha que minha mãe amava ainda estavam lá, ao lado da pia. Os óculos dela continuavam dobrados perto da luminária da sala. Um cobertor de tricô ainda estava no sofá, exatamente onde ela tinha deixado antes do hospital. A dor voltou diferente dessa vez. Mais leve. Menos violenta. Mais como sentir falta de alguém do que se afogar nela. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu organizava caixas no sótão, encontrei um pequeno baú de cedro escondido embaixo de casacos de inverno antigos. Dentro havia fotos, cartões de aniversário e vários envelopes lacrados com meu nome escrito pela minha mãe. Meu peito apertou na hora. As mãos tremendo um pouco, eu abri a primeira carta. Claire, se você está lendo isso, provavelmente eu já não estou mais aqui. Parei por um instante. Lá fora, a chuva batia de leve na janela do sótão. Continuei devagar. Seu pai nem sempre foi cruel. Mas em algum momento, a vida transformou as decepções dele em amargura, e amargura é uma coisa faminta. Ela consome todo mundo ao redor. Respirei fundo. Mas nunca confunda a incapacidade dele de amar direito como prova de que você era difícil de amar. As lágrimas borraram a página. Eu enxuguei as lágrimas rápido e continuei lendo. Ele temia a sua força porque passou a vida inteira duvidando da própria. Eu nunca duvidei de você. Eu apertei a carta contra o peito e chorei mais do que tinha chorado durante o julgamento. Porque depois de meses sendo chamada de mentirosa, fraude e impostora, as palavras da minha mãe finalmente me trouxeram de volta para mim mesma. Naquele verão, eu decidi reformar a casa em vez de vendê-la. Não completamente. Eu mantive o chão que rangia como ela gostava, os azulejos azuis da cozinha, o jardim lá fora onde ela plantava tomate todo ano. Mas mudei o suficiente para a casa também ser minha. Pintei as paredes com cores mais claras, abri mais as janelas, deixei a luz do sol entrar nos lugares que a dor tinha escurecido por anos. Com parte das minhas economias, eu também criei um pequeno fundo de bolsas de estudo para filhas de famílias militares na Virgínia, jovens mulheres que queriam entrar no serviço ou em programas de formação. A primeira cerimônia quase me destruiu por dentro. Ver aquelas meninas de uniforme, orgulhosas, enquanto pais nervosos aplaudiam de cadeiras dobráveis. Ali eu entendi algo importante. Ciclos só terminam quando alguém decide não continuar eles. Meu pai me ensinou o silêncio. Minha mãe me ensinou a resistência. Mas eu queria deixar algo melhor do que só sobreviver. Então, numa noite de outubro, ele veio até a casa. Eu vi pela janela antes dele bater. Mais velho. Menor. De algum jeito, menor. A postura confiante que ele tinha durante toda a minha infância tinha desabado por dentro nos últimos meses. Ele ficou na frente da varanda com as mãos dentro do casaco, enquanto o vento frio mexia as árvores atrás dele. Eu abri a porta, mas fiquei dentro de casa. Por alguns segundos, ninguém falou. Até que ele limpou a garganta. Claire. A voz dele estava frágil. Quase estranha. Eu soube da bolsa de estudos. Eu esperei. Ele olhou para dentro da casa. Sua mãe teria gostado disso. Aquilo doeu mais do que raiva. Porque pela primeira vez ele parecia sincero. Mas sinceridade às vezes chega tarde demais. Eu vim para dizer, ele engoliu em seco. Eu cometi erros. Eu olhei para ele com atenção. O homem na minha porta já não era assustador. Só era solitário. E isso era mais triste. Minha mãe me deixou essa casa, eu disse baixo. Você me deu todos os motivos para eu sobreviver. Os olhos dele ficaram cheios, levemente. Eu acho que ele queria perdão. Mas perdão e acesso não são a mesma coisa. Depois de um silêncio longo, ele só assentiu uma vez, desceu da varanda e foi embora devagar entre as folhas caindo. Eu nunca mais vi ele. Às vezes as pessoas perguntam se vencer o caso me trouxe satisfação. A verdade é, justiça não é a mesma coisa que paz. O tribunal me devolveu meu nome. Mas o que me curou mesmo foi sair da vida do meu pai, sem precisar da aprovação dele.